Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que estiverem a nos seguir. Aqui em direito, no nosso portal Reflexão Cívica Angola, sobre a página YouTube, assim como Facebook. Muito prazer de estar aqui na vossa presença e de me prestarem o vosso precioso tempo para escutarem aquilo que nós temos a vos transmitir para o despertar das consciências. Muito tem se dito no nosso país, Angola, sendo um país democrático. E um país que se preza ser democrático é o país que respeita os direitos do homem. Os direitos do homem, sendo respeitados, são baseados sobre o direito, assim como a prática e o dever de se comportar, não só simplesmente se comportar, mas ser o costume e o hábito de fundar a nossa sociedade no civismo. Ora bem, o civismo tem sido interpretado erradamente, muitas das vezes, e utilizado como uma manobra política para exigir os cidadãos a respeitar aquilo que o Estado, aquilo que as autoridades impõem, e muitas das vezes contra a lei e a Constituição da República de Angola. Para atiçar o cidadão a se submeter às ordens muito mal interpretadas, utiliza-se o civismo. E quando assim não se faz, não se constata, então os cidadãos são chamados de arruaceiros. O termo arruaceiro não é outro que senão uma manipulação política utilizada pelas autoridades angolanas através dos médias para fazer os cidadãos se sentirem culpados no seu comportamento, quando, na verdade, estes cidadãos estão apenas a exercer o seu direito cívico, institucionalizado na Constituição de Angola e nas leis da República de Angola. Ora bem, no meio de tudo isto, quem está errado e quem está certo? Quem está errado é o cidadão que quer praticar, que quer respeitar o seu direito cívico, ou é as autoridades que utilizam meios de manipulação para culpabilizar o cidadão pela prática do seu direito cívico. Sem a prática do direito cívico do cidadão, então é o sinônimo da restrição da liberdade. Por isto é que nós achamos melhor que este canal seja um canal de reflexão cívica. Refletir a propósito dos direitos cívicos do cidadão. O cidadão atento, ordeiro, não pode aceitar que o seu direito cívico lhe seja restringido pelas manobras dilatórias das autoridades ou mesmo do governo. Por isso, nós encorajamos e felicitamos todos os cidadãos angolanos que compreenderam e que baseiam
os seus protestos, a sua contrariedade à má governação no país, porque compreenderam que isto faz parte do seu direito cívico. O direito cívico não é só quando o cidadão é obrigado a ir votar, mas também o direito cívico é quando o cidadão pede conta daquele que se proclama como vencedor das eleições, uma vez que este vencedor das eleições tem na sua consciência sã que verdadeiramente foi eleito pelo povo. Quando o que dirige o país tem uma mente sã de que foi eleito pelo povo, então o direito cívico dos cidadãos é cobrar esta pessoa ou esta entidade, este grupo, esta organização, este dirigente, este órgão que foi eleito a prestar conta àqueles que lhe elegeram. Ora, não é o que temos constatado no nosso país Angola. O que nós temos constatado no nosso país Angola é apenas a arrogância daqueles que se dizem ser eleitos pelo povo. Porque a verdade continuará sempre a ser a verdade. E sabemos que essas eleições de 2022 não foram ganhas por aquele que está a dirigir o país agora. E que continuou sempre a dirigir o país de 75, que é o MPLA. Soubemos e temos a consciência. E a nossa consciência acusa que não foi o MPLA que ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições foi a UNITA e a Frente Patriótica Unida. Hoje estaríamos a dizer que o Adalberto Costa Júnior é o presidente da República de Angola. Mas, mais uma vez, o povo angolano demonstra a maturidade de ser pacífico e, através dos conselhos deste líder político na oposição com Adalberto Costa Júnior, que pediu aos angolanos para não saírem à rua e evitar o banho de sangue, o povo reteve-se. Mas será que esta retenção da injustiça vai continuar a ser respeitada pelo povo angolano? É uma pergunta. Razão pela qual nós vimos as autoridades angolanas a investirem mais na militarização do país do que investir no conhecimento e na liberdade da expressão, do pensamento e de ideias. Na liberdade do povo escolher ou não. O regime não está apostado, não está praticamente disposto a orientar o país para uma democracia sena, uma democracia viva, uma democracia aplausível, concreta. Porque os que dirigem o país não estão preparados a confrontar a realidade democrática. O que faz o nosso país atrasar em muitos aspectos. Aspectos econômicos, democráticos, aspectos sociais, aspectos da justiça, da saúde, da educação. Em todos os aspectos, o nosso país está em atraso. Por quê? Porque os que dirigem teimam contra a verdade. E a verdade é deixar o povo exercer o seu direito cívico de cobrar através de emissões de ideias, através de manifestações. Porque se na verdade o que dirige tem a consciência limpa de que foi eleito pelo povo, então respeitará quando o povo estiver a se revoltar ou quando o povo estiver a lhe pedir conta sobre a má gestão do país
dos recursos do país, da economia do país e da vida dos cidadãos. Isto não seria rebeldia, não seria arruaceria, mas seria o respeito e o direito de exercer o civismo no país. E por falta do civismo no nosso país, é que nós temos constatado todos esses erros e dificuldades e falta de soluções nos assuntos capitais, faltas de consenso para se resolver os problemas básicos dos cidadãos. Nós estaremos aqui neste canal para relembrar os direitos cívicos do cidadão angolano, os direitos cívicos das organizações angolanas, da sociedade angolana. Criticar é um direito cívico. Pedir conta é um direito cívico. E nenhum cidadão no nosso país deveria ser morto, perseguido, encurralado, maltratado por exercer o seu direito cívico. E os que dirigem o nosso país deveriam compreender que eles também têm um direito cívico a exercer, que é de escutar e de respeitar o que o povo exige, de trabalhar como servidores do povo, de prestar conta quando as coisas não vão bem no país, prestar conta ao soberano povo angolano, aos cidadãos angolanos. Isto seria exercer o direito cívico daquele que dirige o país, daquele que dirige, que tem uma responsabilidade nas funções da dirigência do nosso país, Angola. Compatriotas, sem o respeito e sem a prática, e sem exercitar o direito cívico, seja na parte do cidadão ou do governador ou daquele que governa o país estará estagnado. Não vamos avançar. Não haverá evolução. Não haverá prosperidade. E o povo nunca gozará os seus direitos. E o povo nunca se sentirá satisfeito no exercício da função daquele que governa o país. Pedimos às autoridades angolanas, pedimos todo aquele que exerce funções ministeriais, pedimos às Forças Armadas, aos nossos generais, brigadeiros, nas Forças Armadas, na Polícia Nacional, na Segurança do Estado, funcionários públicos, privados, autores econômicos, acadêmicos, intelectuais, Presidente da República, deputados, dirigentes de partidos da oposição, assim como do partido que dirige o país. É tempo de nós nos conformarmos com o direito cívico. É tempo de não vermos, distrairmos apenas nas doutrinas partidárias, mas deixar que o direito cívico predomine as doutrinas partidárias que tanto fazem mal ao país até nos dias de hoje.
Esperemos que o nosso país prospere, que os nossos dirigentes escutem este pedido, que não é só meu, não é só do Dr. Cláudio, mas é um pedido de todo angolano, pedido de todo cidadão. Queremos ver os nossos direitos cívicos exercitados. Queremos ver os direitos cívicos dos dirigentes do país a serem exercitados. Que se paralise com a máquina da propaganda partidária que visa culpabilizar sempre os angolanos quando querem exercer o seu direito cívico, que é de votar, de protestar, de reivindicar, de pedir contas àquele que eles elegeram como sendo o dirigente do país. Um dirigente que se preza e que respeita o cidadão angolano deverá compreender que ele não passa de um servidor do povo e não o Deus, nem o chefe. Se o cidadão que te trata de chefe é por respeito, mas não significa dizer que você que dirige estás por cima do cidadão. Porque o cidadão é o dono do país, é o soberano. É por ele que vocês existem, é por ele que vocês dirigem. Porque vocês nunca poderão dirigir apenas os animais irracionais, dirigir as árvores. Mas vocês são dirigentes porque têm um povo a dirigir. E este povo elegeu-vos para que vocês executem a sua vontade suprema como sendo soberano. Tudo isto é possível a ser respeitado e aplicado quando o direito cívico é respeitado, quando o cidadão exerce o seu direito cívico e quando aquele que dirige exerce também o seu direito cívico. O direito cívico daquele que dirige, de 75 até hoje, foi sempre de cobrar o povo, humilhar o povo, obrigar o povo, mas nunca escutar aquilo que o povo obriga-lhe a fazer, nunca respeitar aquilo que o povo acha que tem que ser. O direito cívico do cidadão angolano foi sempre relegado, foi sempre esquecido, foi sempre abafado, foi sempre perseguido. E aqueles que ousam, muitos deles, acabaram com a sua própria vida. Exemplos são muitos, a lista é vasta dos assassínios contra aqueles que ousaram exercer o seu direito cívico em Angola. Nós pedimos às autoridades, basta lutar contra os direitos cívicos dos cidadãos angolanos. É tempo daquele que dirige o país, dos órgãos que dirigem o país, compreender que o nosso país nunca foi declarado como um Estado totalitário, antidemocrático. E quando um Estado não é totalitário nem antidemocrático, significa dizer que é um Estado que preza pelo direito cívico do cidadão. Muito obrigado, tenho dito, Dr. Cláudio. E eu espero que este nosso pedido seja ouvido. Eu espero que esse nosso pedido seja respeitado, porque não é pedido do Dr. Cláudio, mas o pedido dos angolanos. Tenho dito, muito obrigado e até a próxima. Siga o nosso canal, afilia-se, seja seguidor, divulgue nossos vídeos
seja fiel aos nossos comentários e assim pontos de vista político e social, e isto será bom para o nosso país. Até a próxima e que Deus guarde a cada um de vocês. Neste novo ano 2023, seja um ano de bênção, um ano de prosperidade para cada um dos angolanos. Que Deus abençoe o nosso lindo e maravilhoso país Angola e que Deus ajude as autoridades a compreender os nossos pontos de vista. Não somos inimigos, somos filhos da pátria que queremos ver melhorar a vida dos nossos cidadãos e o nosso governo comportar-se como um governo eleito e que respeita a decisão do cidadão. Muito obrigado e até a próxima.